Olá, meu nome é André Laó, sou diretor de redação da revista Exame e hoje vou conversar com Christopher Garman, da consultoria Eurásia, um dos mais respeitados analistas da cena política brasileira, que é também um dos palestrantes do Exame Fórum, que acontece no próximo dia 30 de setembro no Hotel Unique, aqui em São Paulo. Christopher, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você está radicado em Washington e é um olhar privilegiado sobre como o Brasil está sendo visto lá fora, como os investidores, os analistas estão enxergando este momento tão peculiar da cena brasileira. Eles estão mais para o otimista, para o pessimista ou não decidiram ainda o que pensar sobre o Brasil? Talvez não decidiram plenamente, mas estão tendendo para o lado mais otimista. Eu até acho que houve um certo contraste entre a visão do setor privado aqui no Brasil, sobre o que o impeachment representa, e a visão do estrangeiro. No processo do impeachment, acho que houve um grande otimismo aqui, que a queda da presidente Dilma Rousseff e o novo governo liderado por agora presidente Michel Temer poderia realmente iniciar um ciclo de reformas muito necessárias para o Brasil e isso foi visto como um ponto de inflexão muito construtivo. O estrangeiro estava com o pé atrás mais em relação com o investidor doméstico. Por quê? Porque muito foi influenciado pela narrativa da imprensa internacional sobre o processo de impeachment. Muitos dos veículos de imprensa internacionais cobriram o impeachment como se, na narrativa do seguinte, que um Congresso corrupto impeachou uma presidente em bases constitucionais frágeis e ela mesma não está sendo acusada de corrupção, o novo governo assume e quase 3 ministros caem dentro de um mês. Então, acho que hoje o investidor estrangeiro está começando a vir para o otimismo, exatamente quando o local, e aqui no Brasil o investidor olha o governo Temer e começa a avaliar, puxa, talvez vai ser mais difícil do que eu imaginava de encaminhar essa agenda e essas reformas no Congresso. Então é como se o local está começando a ficar um pouco mais restrito no seu otimismo e o estrangeiro entrando e vendo que de fato tem condições para ser um ponto de inflexão construtivo. E na sua avaliação, quem que está certo nessa análise? Como que você está vendo o Brasil? Isso é um momento construtivo que esse governo representa um ponto de inflexão e que mesmo que esse governo está assumindo o poder com taxas de aprovação razoavelmente baixas, a aprovação do presidente Michel Temer está em 32%, de acordo com a última pesquisa do Ibope. E também temos um tempo curto, só 2 anos até as eleições de 2018, que ele tem, assim mesmo, condições políticas de avançar essas reformas nesse próximo ano. Não vai ser o ideal, vamos ter reveses ao longo do caminho. A restrição dos gastos, que é uma proposta que já está na Câmara de Deputados, deve ser aprovada até o final desse ano. Reforma da Previdência vai ser mais difícil. Eu acho que nesse processo, talvez nós vamos ter um passo para frente, mas em meados do ano que vem, vamos enxergar a eleição de 2018 e vai chegar à conclusão que uma segunda rodada de reformas vai ser necessária para o próximo governo. Porque dificilmente o governo Temer vai conseguir aprovar tudo o que quer. Você até pode aprovar uma restrição do gasto, mas é essencial que você ataque o desequilíbrio do lado previdenciário. E aprovar uma reforma da Previdência 1 ano antes da eleição de 2018, com temas muito espinhosos, achamos difícil. Christopher, nós estamos às vésperas das eleições municipais, algumas capitais, o cenário está bem aberto, bem incerto. Você acha que o resultado que a gente vai ver daqui a algumas semanas vai interferir na disputa presidencial de 2018 ou são duas coisas completamente distintas, não tem nada que possa tirar dessa eleição que indique alguma coisa do cenário mais para frente? Olha, eu acho que a principal conclusão que acho que deve sair desse pleito municipal é que nós estamos caminhando para um quadro partidário mais fragmentado. E isso também deve definir o pleito de 2018. Essa eleição, certamente, o PT vai sofrer um grande revés. As estimativas dentro do partido, no melhor cenário, eles elegem um pouco menos de metade das prefeituras que elegeram nas últimas eleições. Mas nós vamos ter a perda do PT compensada com distribuição entre esses partidos de centro. Então, a era de nós termos
a disputa nacional dividida entre o PT e o PSDB de um lado, e o quadro partidário no Congresso dominado por 4 grandes partidos, seja PMDB, PT, PSDB, os democratas, a gente está vendo a ascensão do centrão, desses partidos de centro, a queda do PT e o fim do duópilo PT-PSDB. E em 2018, a nossa aposta é que nós vamos ter múltiplos candidatos e uma disputa ferrenha para quem é que pode chegar no segundo turno. Christopher, muito obrigado. Bom, esse foi um aperitivo do que nós vamos debater no Exame Fórum. Novamente lembrando que acontece no dia 30 de setembro no Hotel Unique aqui em São Paulo.